A paz do Senhor, querido amigo, querida amiga que nos acompanha aqui pelo Ministério Evangelho Avivado, neste canal do YouTube, pela fanpage, pelo blog e pelas nossas mídias sociais. É um privilégio estarmos aqui novamente. Eu sou Leonardo Moraes Pereira, comentarista de estudos bíblicos do Ministério Evangelho Avivado, e desta feita, mais uma vez estaremos dando continuidade aos estudos das 7 igrejas do Apocalipse. O estudo neste vídeo encontra-se na igreja de Pérgamo, uma igreja que possui grandes ensinamentos para as nossas vidas e que também possui grandes aprendizados para o nosso cotidiano, para o nosso entendimento e também para as nossas famílias e as igrejas as quais são instituídas pelo Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. O texto que nós vamos ler neste vídeo encontra-se em Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, que diz assim: E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Eu sei as tuas obras, e aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Muito bem, aqui encontra-se a mensagem de Cristo à igreja de Pérgamo. Devemos entender que aquela localidade que se encontrava Pérgamo estava uma região muito vasta em questões de adoração ao imperador e a outros deuses, Principalmente quando ele fala aqui sobre o trono de Satanás, que nós vemos aqui o verso 13. Geralmente amplamente reconhecido pelos comentaristas, que ali encontrava-se um templo dedicado ao imperador romano. E seguindo esta linha de raciocínio, entendemos que o desafio daquela igreja era a idolatria, o paganismo e também as heresias, as falsas doutrinas que permeavam aquela igreja. Pérgamo sofreu muito com a morte de Antipas, que segundo a história foi morto em um touro de bronze. Era um touro em uma forma de metal, em que você colocava dentro do touro esta pessoa, e ali flamejava por baixo o touro, e você escutava o som de lamento, de dor, da tortura de quem estava dentro do touro de bronze, dos maquinários mais terríveis do tempo antigo para castigar pessoas. Mas o nosso objetivo aqui neste estudo é tratarmos sobre a igreja de Pérgamo. Principalmente, Jesus vai dizer que ele é a espada de 2 gumes no verso 12 do capítulo 2. Isto quer dizer basicamente 3 pontos muito importantes. Ele é a palavra, ele é que detém o equilíbrio da igreja, e ele é que está julgando a igreja. Isso é um ponto muito importante, porque Jesus ele encontra-se aqui com o advogado, intercessor e o próprio juiz. Ele encontra-se numa questão de examinador da sua igreja, o julgador da sua igreja e o intercessor da sua igreja. Nós vemos isso no verso 16, quando ele diz para o povo se arrepender, e se não, ele virá e batalhará com a espada que encontra-se na boca dele. Esse é um termo categórico dizendo que o Senhor Jesus Cristo irá
combater toda e qualquer questão que não provém naquela comunidade a qual foi levantada para ser bênção para o mundo da época. Então, nós vemos aqui que Cristo utiliza-se da igreja de Pérgamo para corrigi-la e repreendê-la pelo paganismo, pelas heresias e também pelas iniquidades que permeavam aquela região, de modo em que a igreja possa ser transformada completamente. E no final ele traz à igreja uma promessa. Ele diz que aquele que vencer será entregue uma pedra branca e também o Senhor dará a ele um maná escondido, ou seja, bênçãos particulares, espirituais, eternos, permanentes, para aquele que for fiel até o fim, se arrepender, converter dos seus maus caminhos e andar de acordo com a vontade, com a palavra do Messias. Brevemente, a igreja de Pérgamo é uma igreja que nos ensina muito a condenarmos as heresias, a idolatria, o paganismo e as falsas doutrinas. É um estudo muito importante para nossas vidas, é uma reflexão de que o Senhor não permite e sempre exortará as igrejas que adentrarão pelo caminho, seja da idolatria, seja do paganismo, seja das heresias, seja das falsas doutrinas. O Senhor Jesus Cristo sempre encontrará na sua igreja ali a mensagem correta, para a ocasião correta, em tempo propício. Deus vos abençoe nesse estudo e que os irmãos possam ser abençoados poderosamente através do contexto bíblico que se encontra sobre a igreja de Pérgamo, que está em Apocalipse, capítulo 2, versos 12 até o 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus vos abençoe.